Bom dia. Então, meninas, dando continuidade aqui na semana 2, o que é um lugar geométrico? Lugar geométrico é uma figura formada por todos os pontos do plano que têm uma determinada propriedade em comum. Então, por exemplo, a circunferência. A circunferência é um lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam, tem a mesma distância de um ponto fixo considerado como centro. Então, o que quer dizer isso? Que qualquer circunferência elas têm uma característica comum. Qual que é essa característica? Que se eu pegar o centro aqui, qualquer traço que eu passar do centro até a circunferência vão ter a mesma distância. Esse vai ter o mesmo tamanho desse, vai ter o mesmo tamanho desse, qualquer ponto aqui, ó. Se eu pegar uma circunferência menor, peguei uma circunferência pequenininha aqui, ó. Se eu pegar o centro dela, todos os traços que eu passar do centro até a margem, até ela, eles vão ter o mesmo tamanho. Esse vai ter o mesmo tamanho desse, vai ter o mesmo tamanho desse, vai ter o mesmo tamanho desse. A essa medida do centro até a circunferência, eu chamo de raio, e represento pela letra R minúscula. Quando eu tenho uma reta que passa de uma borda a outra, passando pelo centro, eu tenho o diâmetro, representado pela letra E, que é o dobro do tamanho do raio. Aqui nesse exemplo da apostila, que está indicado aqui como 6, na página 23, ele fala o seguinte: quanto mede o diâmetro de uma circunferência? Então, ele quer saber o diâmetro, se seu raio mede 2,5 metros. Então, se o raio mede 2,5 metros, vamos lembrar que é da circunferência. O raio é a distância do centro à circunferência, até a margem da circunferência. Se o raio, esse aqui mede 2,5, então o diâmetro vai medir o dobro. Então, 2,5 vezes 2 vai ser igual a 5 metros. Bissetriz de um ângulo. O que é bissetriz de um ângulo? É o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Consequentemente, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta que tem origem em seu vértice e que divide em dois ângulos congruentes. O que quer dizer isso? Eu tenho um ângulo aqui. Aqui está meu vértice, né? Lembrando que o vértice de um ângulo é o ponto de encontro das duas semirretas que formam esse ângulo. Então, eu tenho esse ângulo. A bissetriz, ela vai cortar esse ângulo ao meio certinho. Então, qualquer ponto que eu pegar dessa semirreta aqui, R, esse aqui eu vou chamar de S. Qualquer ponto que eu pegar daqui aqui, ou daqui aqui embaixo, vai ter a mesma distância. Esse pedacinho vai ser igual a esse. Se eu pegar aqui em cima, daqui, essa reta aqui no meio é a bissetriz. Qualquer ponto que eu pegar dela
a outra aqui vai ter a mesma medida. Se eu pegar aqui, a mesma coisa. Essa aqui vai ter o mesmo tamanho dessa aqui. E com isso, eu tenho certeza que esse ângulo foi dividido ao meio certinho. Então, se eu pegar do lado de baixo aqui da minha bissetriz, esse ângulo vai ter a mesma medida que esse aqui do lado de cima da minha bissetriz. Então, posso afirmar que o ângulo formado quando tem a divisão pela bissetriz, eles são congruentes. Se eu tivesse um ângulo de 60 graus, então, esse ângulo original, o de cima ficaria com 30 e o de baixo ficaria com 30 graus. Mediatriz no segmento. A mediatriz no segmento de reta é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam dos pontos que estão da extremidade deste segmento de reta. Consequentemente, a mediatriz no segmento de reta é uma reta perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio deste segmento. Por exemplo, eu tenho o segmento AB aqui. A mediatriz, ela vai passar pelo centro, então esse lado tem que ser do tamanho desse, ela vai ser uma reta, deixa eu pôr de outra cor, que vai passar pelo centro desse segmento, formando um ângulo reto. Então, ela é uma reta perpendicular ao segmento AB. E esse ponto aqui é o ponto médio. E ela vai ficar equidistante de suas extremidades. Então, esse tamanho é igual a este tamanho. Então, gente, aqui tem um exercício agora falando assim, um exemplo. Desenhe seu caderno de circunferência de raio medindo 2 centímetros. Então, vamos desenhar uma circunferência aqui. Desenhei a circunferência. Aí, no caderno de vocês, é só desenhar o centro e marcar 2 centímetros com a régua. Aí, vocês vão pôr a abertura do compasso, o ponto cego do compasso aqui e a ponta aqui, abrindo 2 centímetros, vocês vão fazer a circunferência certinho. Aí, eu fiz a minha circunferência. Depois, eu fiz o raio da minha circunferência, medindo 2 centímetros. Aqui o meu tá um pouquinho maior para vocês poderem enxergar. Depois, eu fiz meu ângulo e coloquei ele em 120 graus. Tracei a reta fechando o ângulo. Aí, para fazer o ângulo, vocês podem usar o transferidor. Aí, eu tracei a minha bissetriz, que vai dividir o ângulo exatamente no meio. Depois que eu desenhei a minha bissetriz, eu mudei o nome lá do centro para V, do vértice V, né? Mudei o nome dos pontos, coloquei P e Q lá em cima. Para vocês conseguirem tá visualizando melhor. E ele pediu para identificar o ponto médio de P e Q. Então, se eu vier aqui e traçar um segmento entre P e Q, o ponto médio vai ser exatamente esse pontinho aqui, ó, aonde a minha bissetriz está passando.
Ó, que eu vou mudar o nome daqui, que tá como ponto A, vou colocar o nome dele de M, para vocês facilitarem a visualização. Olha lá, M. E vou tirar uma foto de como vai ficar. É assim que vai ficar. Então, faço as atividades agora e bons estudos.